A gente pensa, por exemplo, dos autodenominados comunistas. Tem Ai, meu Deus! Eu falei comunista, bom. Toda hora um surto coletivo. Licenciamento, bebê reborn, cristofobia. Liberdade de expressão. Outro surto. São os debates Os problemas não existem, mas viram prioridade. Minha pátria. Colombiano de volta, tudo bem, gente? Vocês não vão acreditar. Eu tô precisando de férias, acabei de voltar de férias, mas tô precisando de novas férias porque essa é a segunda vez que eu gravo esta mesma coluna. Deu problema no áudio e eu tô fazendo tudo de novo. Então esse vídeo está entrando atrasado. Peço desculpas. Pior que não tem férias não. Vou ter uma semaninha de relax, uma montanha, um vinho, uma estrada. Não falo mais porque se trata de vida pessoal. E vai ter cobertura do BRICS, da reunião dos BRICS que vai ter no Rio. Vou estar lá em julho. Vai ter alguma coisa aqui no canal, inevitavelmente. Sempre quando eu gravo de novo, já aconteceu isso ao longo desses muitos anos de canal, e sempre quando eu gravo de novo fica melhor. Então, mais um motivo para você assistir a esse vídeo, que, inevitavelmente, é um observatório da extrema-direita. Aqui eu trago a dor e a delícia, talvez não a delícia, mas a dor mesmo, de transformar o néctar do bolor, do chorume, do olor, da redução do suprassumo do bolsonarismo em algo minimamente palatável em forma de vídeo, para que vocês conheçam esse mundo desconhecido para a maioria. É o observatório da extrema-direita que passa pela minha cabeça. Geralmente eu vou dar uma corrida para organizar ideias e venho aqui e gravo. Por sorte, da última vez eu fiz um mínimo de roteiro. Tem umas coisas meio escritas aqui. O trabalho de regravar vai ser menos difícil. Então esse é o meu trabalho. Sento aqui e falo, o Renatinho edita gostoso e eu faço o corte final, claro. E também tem ela, Selminha. Chamou? Olha, eu não chamei e eu tô poupando a Selminha hoje porque vai ter uma remodelação. Vem novidades na Selminha. Vão se desacostumando com essa cara aí porque vem Selminha de cara nova. Selminha retrofitada. Eu já falei pra vocês que eu faço milhões de coisas da vida. Esse aqui é um dia da semana. Essa semana eu vou ter que dedicar mais tempo por falha minha, por não ter gravado o áudio. Volta e meia eu vou dar uma olhada aqui pra ver se o áudio tá gravando. Tá gravando. Mas eu cheguei a essa conclusão, não dá pra fugir, tecnicamente, um youtuber. Então tem uma novidade no canal. Vocês vão perder dinheiro. É isso mesmo, venham perder dinheiro com o Garrone. Eu vou botar um Pix aqui para quem quiser contribuir. Não é um tigrinho que promete que vocês vão ficar ricos e não ficam e só perdem dinheiro. É que vocês perdem dinheiro em troca de um conteúdo que já existe. Ai, meu Deus. Teste, áudio, ok. Pá, ok. Eu vou muito na Avenida Paulista no fim de semana e tem uns artistas que tocam lá no domingo, se apresentam no domingo. Então esse aqui é meu domingo na Paulista. Faço muitas outras coisas durante os outros dias da semana, mas uma vez por semana eu sento aqui para conversar com vocês. Então me dê um carinho, se você quiser, um carinho gostoso, um carinho profundo. Eu peço, né? Então vai mudar meu bordão aqui, tá? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, faz o Pix. Essa é a coluna do Garrone. O Brasil surpreende, mas não inova. Eu vou dar um exemplo recente, não vou me aprofundar, porque essa não é minha área, que é esse avanço do Congresso Nacional sobre a pauta ambiental, acabando basicamente, se não acabando, quase acabando com o licenciamento ambiental. Surpreende, a cara de pau sempre dá uma surpreendida, mas inovar não inova. São basicamente as mesmas pessoas que sempre tiveram poder e esse compromisso com o desmatamento desde quando o Brasil vivia do pau-brasil. A nossa bandeira engana, tem muito verde ali, devia ter vermelho, por causa do pigmento, do pau-brasil e também do sangue jorrado ao longo dessa história, não é mesmo? Bem, são aqueles políticos que são contra a burocracia e querem ver o Brasil acelerar, nem que para isso precise asfaltar a Amazônia. Já viu essa história de autolicenciamento? Autolicenciamento é o que o Congresso aprovou. É como se um piloto de avião se auto-outorgasse a licença para pilotar um avião. Ninguém ruboriza. Aliás, a palavra ruborizar, acho que está saindo do vocabulário porque ninguém ruboriza mais, porque é muita cara de pau
E também tem uma dose aí de contribuição das blogueiras de maquiagem, que a gente não consegue mais ver a cor natural da pele das pessoas. E é interessante que o Brasil é sempre mais ou menos a mesma coisa, não inova, como eu disse, mas tem uma forma que inova, e essa tecnologia de economia do escândalo foi muito facilmente incorporada pela extrema-direita. A gente vê esses vídeos curtos, editados, usam técnicas, músicas que eram usadas no passado como suspense para dar uma ideia de modernidade, e também de escândalo. Olha que absurdo, olha que absurdo. Mas basicamente o discurso que tem por trás desses vídeos, desse material da extrema-direita, é aquela ideia de um passado idealizado. Inventa-se um passado quando não tinha corrupção, não tinha essas coisas de LGBT, sem violência, como se o Brasil já tivesse passado algum momento da sua história quando não tivesse violência. A gente, todos nós, contamos o que vemos, né? Eu, como jornalista, pelo menos tenho que fazer isso. Aqui, no YouTube, na TV, mas qualquer pessoa que tem rede social apresenta e defende uma cosmovisão, uma visão de mundo. Um rótulo não é suficiente para determinar a cosmovisão de uma pessoa. A gente pensa, por exemplo, dos autodenominados comunistas. Ai, meu Deus! Eu falei comunista, bom! E a pessoa que é ateia fala, ai, meu Deus, você vê como é que é a imposição cultural. Mas os autodenominados comunistas se apresentam de várias formas. Tem uns absolutamente comprometidos com a democracia, tem alguns que defendem a luta armada, tem comunistas na universidade, na Santa Cecília, na Praça São Salvador, no Rio, no Carnaval. A palavra não define muito, cada um desempenha a sua maneira, digamos assim. A palavra conservador também ganhou outros sentidos. Hoje no Brasil, há como ser conservador e defender golpe de Estado. E é basicamente isso que os conservadores, orgulhosamente conservadores, fazem. O conservador raiz, aquele da teoria inicial, eram pessoas que defendiam a prudência, um medo de mudanças bruscas, defendiam a segurança jurídica e tinham, naturalmente, um certo pessimismo do futuro. Não embarcam na euforia de um progressista, tem um certo temor. Os conservadores de hoje só ficam nessa história de pessimismo do futuro, um pessimismo inventado, onde há uma ameaça comunista presente. E golpe de Estado é tudo menos, vamos pensar, prudente, é tudo menos segurança jurídica. Mas no Brasil de 2025, é possível, no discurso, ser conservador e defender golpe de Estado. A pessoa, mesmo não querendo, ela acaba propagando ideias, visões de mundo. O Yuval Harari, historiador israelense, trata tudo como ficção. Tudo é ficção. Há um genocídio em Gaza? Eu nunca fui a Gaza, já cheguei perto ali da fronteira, mas nunca fui a Gaza. Eu vi algum genocídio? Não. Eu li, vi imagens, estudei e concluí. Sim, há um genocídio. O Yuval Harari trata, por exemplo, direitos humanos como uma ficção. E eu gosto dessa ideia de tratar tudo como ficção. E essa capacidade que a gente tem de contar a história, segundo o Yuval Harari, fez com que a gente pudesse criar bandos muito maiores do que os símios superiores. Quantos macacos podem agregar outros macacos? A gente consegue agregar muitas pessoas, milhões de pessoas. Tudo por conta da capacidade de contar história. Porque, na prática, se a gente pensar, direito humano não existe, direitos humanos não existe, democracia não existe, etiqueta não existe, matemática não existe, a arte não existe, nada disso existe. Polêmica, amor de mãe não existe, Deus não existe. São conceitos criados pelo homem. Conceitos ótimos, conceitos maravilhosos, principalmente o conceito de etiqueta, mas conceitos inventados, ficção. Posso soltar uma frase que, tirada de contexto, vira muito polêmica. Eu posso falar, o racismo não existe. Olha o perigo do corte. Mas acontece que nós, como democracia, entendemos que tratar pessoas de forma diferente por conta da sua origem étnica, da sua nacionalidade, da sua religião, do seu gênero, da sua orientação sexual, isso é algo que nós convencionamos chamar de crime e tratamos como algo imprescritível e inafiançável, né? Essa coisa do imprescritível e inafiançável acaba sendo
uma dupla ficção, né? Porque quem é preso no Brasil por cometer racismo? Então, independente do conteúdo que você produza, do que você fale, você está o tempo inteiro apresentando ideias, valores e apresentando uma cosmovisão. Tem mais de 35 milhões de pessoas que acham, por exemplo, que é interessantíssima a cosmovisão da Virgínia. Pessoa que tem uma cosmovisão muito interessante, acha muito legal, quer seguir e continua seguindo mesmo sabendo que ela lucra com a desgraça alheia, né? Aquele esquema. Você perde tanto, eu ganho 30% que você perdeu, continua me seguindo, hahaha. Eu, obviamente, prefiro acompanhar outras cosmovisões. Esse é um bom, mau exemplo, porque muitas vezes a gente embarca nos debates. E quando você entra num debate, é muito difícil sair, porque quando você entra num debate, você aceitou a premissa. Vou dar um exemplo aqui do Bolsonaro numa entrevista que ele deu há muito tempo. Ele era questionado, por exemplo, sobre tortura. E ele falava, imagina só, você tem uma filha sequestrada e tem uma pessoa que tem uma informação sobre a sua filha sequestrada. Que método você vai usar para obter informação dessa pessoa? Você não vai apoiar a tortura nesse caso? E aí ele entra no deboche também. O que você vai fazer? Vai tomar um chazinho? Vai receber na sua casa e tal, tal, tal? Então você cria uma situação hipotética, leva ao extremo do deboche, e aí quando você está nesse debate, se você aceitou essa premissa, você já perdeu, porque obviamente você não é uma pessoa a favor do sequestro, mas da maneira que está pintada essa premissa, qualquer coisa que você fale parece que você apoia o sequestro. E é claro que, se falando de Bolsonaro, o conceito de suspeito é bem elástico e a chance aumenta de acordo com a concentração de melanina. Qual seria a maneira de sair dessa premissa? Eu não sei. Esse vídeo é um caminho para a gente tentar refletir sobre esse assunto, mas você poderia perguntar para essa pessoa que inventa essa situação hipotética qual é o dispositivo legal que autoriza um agente do Estado a usar a tortura para extrair informação de uma pessoa. Digamos, uma cláusula pétrea da Constituição. E para que a tortura fosse validada pelo Estado, basicamente, você teria que ignorar a Constituição de 88, que, em outras palavras, é golpe de Estado. Bolsonaro defendendo o golpe de Estado, nenhuma novidade. Até em lugares como, sei lá, Arábia Saudita, que uma pessoa que rouba tem a mão ceifada, aquilo ali não é considerado tortura. Dentro do ordenamento jurídico da Arábia Saudita não tem uma defesa da tortura, eles entendem aquilo ali como algo possível porque Deus é poderoso e sábio. Só que, inevitavelmente, a gente entra nisso que eu estou chamando de surtos coletivos. E, de repente, a gente está debatendo, como foi recentemente, ou ainda é, nem sei, essa história de bebê reborn. É um não assunto, ninguém sabia o que era isso, e, de repente, você tem casas legislativas debatendo como lidar com bebês reborn ou cegonhas reborn, mães de bebê reborn, um assunto que não existia. O surto do bebê reborn é uma coisa meio inofensiva. Nem sei se é tão inofensiva, mas aparentemente inofensivo. Mas tem surtos que acabam passando pelo Congresso e sendo aprovado em forma de lei. Eu estou falando, por exemplo, do licenciamento ambiental, sobre o qual eu já falei e não vou me aprofundar. E vocês sabem que aqui tem também, além da mitologia bolsonarista, que vocês adoraram, eu tenho que pensar, fazer um vídeo sobre mitologia bolsonarista pode ser interessante, mas por enquanto eu vou falar de arqueologia bolsonarista. Vocês sabem que eu estou sempre debruçado nos discursos da extrema-direita e sempre trago material para vocês. E nessa categoria de arqueologia tem muitos exemplos de surto coletivo. A própria eleição do Bolsonaro foi um surto coletivo, né? Como é que ele conseguiu ganhar? Primeiro porque o Lula não podia concorrer, né? Sim, com certeza. Mas, paradoxalmente, naquele mesmo contexto, ele lucrou com aquele discurso lavajatista que acabou levando o Lula à prisão. Aquela ideia de que todo mundo é corrupto, tá tudo errado, tem que mudar, a política é ruim. Ele conseguiu convencer as pessoas naquele 2018 que, ele era fora da política, ele era cristão e não sabe mais do que um versículo da Bíblia, ele é anti-Estado, não tendo feito qualquer tipo de trabalho fora do Estado, ele era a favor da família, está no 3º casamento e confessou ter usado dinheiro do parlamento para comer gente. E na questão da economia, que é um tema sempre fundamental nas eleições, ele fugia
e indicava o Paulo Guedes. O Paulo Guedes que sabe, eu não sei, ele que vai dizer, o que é uma mentira, porque não existe essa ideia de superministro. Uma vez que o presidente está instalado e o ministro oferece uma proposta que prejudica de alguma forma a popularidade do presidente, o presidente vai com quem? A palavra final é sempre do presidente. O ministro pode ser o especialista, mas o presidente tem o seu governo a zelar, ou pelo menos a sua imagem a zelar, a sua popularidade a zelar. Então não existe superministro. Então, apesar de todas as demonstrações do contrário, ele conseguiu convencer as pessoas de tudo isso. Teve a questão da facada, que também ajudou. Foi, então, uma eleição inesperada. Eu sempre soube. E muita gente pensou, quando houve eleição, que surto coletivo foi esse. Eu me lembro, na época, eu fui jantar com uma amiga minha, que é comentarista de política, e na época ela me provou, teoricamente por A mais B, que o Bolsonaro não ia ganhar. Ele tinha um teto, e que depois que começassem as campanhas eleitorais, quem ia ganhar? Geraldo Alckmin. Se lembra? Teve a passeata do Ele Não, aqui em São Paulo, lotado de gente, basicamente para falar, meu Deus, que surto coletivo é esse cara não pode ganhar. E aí uma nota importante, que a minha queridíssima Marília Mendonça fez uma postagem escrito Ele Não, e depois, provavelmente depois de ameaçada pelos colegas de Bota e Chapéu, ela removeu a publicação, mas ficou marcado para a história o seu posicionamento político. É claro que depois ficou muito claro a estratégia digital, com o uso de fake news, através de ferramentas até então novas, esse tráfego direcionado, com desinformação, absolutamente customizada para grupos, e as pessoas acreditaram que se tratava de um candidato cristão, a favor da família, anti-Estado, liberal. E teve um destaque desse surto coletivo, que foi a síntese do bolsonarismo expressado num objeto inexistente. Estamos falando da mamadeira. Obviamente é uma mentira, e é muito interessante porque já tinha imagem de algo que o PT estava planejando distribuir caso fosse eleito. Eu fico imaginando como vai ser 2026 com inteligência artificial, socorro. A pessoa não imagina que um possível primeiro documento em que alguém escrevesse essa ideia de uma mamadeira com uma ponta de pênis fosse pensado para você poder licitar, fazer o design. Qualquer documento que tratasse da fusão de o conceito de mamadeira e o conceito de pênis seria um escândalo. As pessoas acreditaram que antes mesmo do fim da eleição, o PT já tinha comprado mamadeiras com o pênis na ponta, estava só esperando a eleição para distribuir. O PT queria não só sexualizar as crianças, que sempre foi o objetivo, mas queria sexualizar rápido. E se você pensasse direitinho, você ia perceber que aquelas mamadeiras não seriam aprovadas dentro do PT. Faltava diversidade e representatividade. Ia ter uma madeira branca, uma madeira preta, uma madeira indígena, uma madeira grande, uma madeira pequena, e Data Garrone, por representatividade, ia ter que ter mais uma madeira não circuncisada do que aquela. Aquela era uma madeira circuncisada, o que não é o padrão brasileiro. Data Garrone. Claro que o PT ia ouvir a associação dos portadores de pênis com bico de chaleira, tem que ser representados. E essa ideia de ter só pênis brancos circuncisados, obviamente, é uma ideia imperialista. Ia ter campanha em rede social. Não sei se é rede social, porque o PT é meio analógico. Ia ter gente distribuindo panfleto na rua por mamadeiras decoloniais. Foi um surto. As pessoas acreditaram que aquilo era possível. Aí você pensa, mamadeira de p... não faz sentido. E aí eu peço para vocês irem além disso, porque a gente não deve buscar sentido, buscar lógica. Não é assim que a extrema-direita trabalha. Não dá para pensar a extrema-direita com a sua cosmovisão. É uma coisa absurda, um objeto que nunca existiu, e tem gente incomodadíssima e revoltada com aquele objeto que não existe. E a mamadeira de p... teve repercussão real. Pessoas, muito provavelmente, deixaram de votar no candidato do PT porque acreditaram que aquelas mamadeiras iam ser distribuídas. Era um surto coletivo, mas teve uma repercussão real. E nessa categoria surto coletivo, a mamadeira de p... entra junto com o bebê reborn. De certa forma, talvez o bebê reborn seja filho da mamadeira de p... E isso mereceria um trabalho ali de psicanalistas, porque só Freud mesmo. São surtos, e aos poucos a extrema-direita vai colonizando o debate público, e de repente vem pessoas apaixonadamente engajadas por
banheiro público, por conta de uma suposta avalanche de banheiro unissex. Surtos coletivos, ataques ao imaginário da população com questões, com problemas, muitas vezes inexistentes. E de repente tem um alinhamento astral e a gente entra em mais um surto. Obviamente, alinhamento astral não é boa metáfora, porque os astros não determinam a nossa vida, e dois, porque parece que esses surtos estão mais frequentes. E aqui, eu acho que ingenuamente eu posso tentar contribuir para que a gente debata esse assunto para evitar futuros surtos coletivos. E aí eu vou trazer outro caso para me aprofundar em surto coletivo, para a gente pensar onde a gente estava com a cabeça que isso aqui aconteceu. Olhando com distanciamento, a gente olha surto coletivo. Só que foi um caso que chegou às mais altas esferas do poder. Eu poderia falar do kit gay, por exemplo, que foi um desses surtos coletivos, mas esse tema é de conhecimento de todo mundo, eu acho bastante cansativo, me dá uma preguiça. Eu vou trazer outro surto coletivo que tem a assinatura do Bolsonaro, antes mesmo do bolsonarismo. É ali um bolsonarismo pré-histórico, se aqui ainda não é pré-histórico. Por isso que eu chamo de arqueologia. E eu acho legal porque não é tão falado e eu não vou ter a ideia de que eu tô me repetindo, tá? Apesar de ser a segunda vez que eu gravo esse vídeo, eu perdi tudo, tô gravando de novo, então eu estou me repetindo. Eu vou falar da pílula do câncer. Você se lembra disso? Que surto foi esse? O ano foi 2016. Foi aprovado no Congresso o uso, a distribuição da pílula do câncer. E foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. Você não sabia? O câncer tem cura. Por quê? Porque o Congresso Nacional aprovou uma lei. Faz 9 anos, cura do câncer. Não sabia? Qual tipo de câncer? Todos. Só não valeu mesmo porque o STF barrou. Então vamos lá. Anos de 2016, criou-se um ambiente, neste Brasil de meu Deus, em que era urgente, correu em regime de urgência no Congresso, a pílula do câncer. Em março de 2016 havia um projeto de lei com 26 assinaturas, inclusive a do então deputado Jair Bolsonaro, que foi aprovado como lei. Um remédio, sem passar por testes humanos. Pílula do câncer não é pílula, não é remédio e não cura isso que ela promete curar. Então, pílula do câncer é uma licença poética, mas foi tratada como seriedade. 2 semanas depois, foi aprovado no Senado. E aí eu peguei um texto aqui, que é um texto fonte oficial, agência Senado, é um olhar oficial da época, sem paixões, um texto mais técnico possível. E dizia lá o texto da agência Senado em março de 2016. Olha só. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza pacientes com câncer a usarem a fosfoetanolamina sintética antes de seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Aprovou um remédio antes do registro, quer dizer, sem o registro. Pelo texto, que tem como autores 26 deputados, entre eles Jair Bolsonaro, que eu acrescento, o paciente deve apresentar laudo médico que comprove o diagnóstico e assinar termo de consentimento e responsabilidade. Olha isso. Explicando o que a pessoa precisava para conseguir esse pseudo-remédio. Atestado médico não dizendo, prescrevendo o remédio, mas dizendo que a pessoa tem a doença. E outro documento assinado pela pessoa dizendo que ela queria o remédio. Nem comprometia o médico, era só a pessoa querer e ter um atestado dizendo que ela tem a doença. O uso da substância é definido como de relevância pública. Então, o que define se um medicamento circula? Registro Anvisa não, relevância pública. Se a rede social está pedindo, vamos embora. Tem uma ideia conspirativa aí que seduz a extrema-direita, porque acreditou-se nesse surto coletivo de 2016 que o Brasil, num laboratório da USP, no interior de São Paulo, o Brasil produzira um remédio que curava todos os tipos de câncer. E isso não foi notícia fora do Brasil, ninguém estava demandando isso fora do Brasil, as empresas farmacêuticas não queriam saber desse remédio, mas criou-se essa ideia. Por que eu digo conspirativa? Porque, já que as empresas farmacêuticas não se interessaram, era uma prova de que elas estavam boicotando esse remédio que poderia salvar pessoas. E nessa cabeça conspirativa, forças queriam impedir que pessoas doentes tivessem acesso à cura. Segue o texto. O projeto autoriza a produção, importação, prescrição, posse ou uso da substância
independentemente do registro sanitário em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca do produto. Então você podia fazer o que quisesse com esse suposto remédio, com um detalhe: você não conseguiria nem saber se aquilo que está escrito no rótulo é o que diz que é, mesmo que não funcione ou não, porque não tinha um registro na Anvisa. Você não poderia conferir se aquele pseudo-remédio era o pseudo-remédio. Podia ser qualquer coisa, podia ser vento, podia ser açúcar, podia ser farinha, podia ser qualquer coisa. E o Congresso autorizou a distribuição desta coisa. A substância não tinha passado por teste humano e já recebia autorização para estar na praça. Eu não vou falar dessa parte técnica dos testes, da sequência e da liturgia até a aprovação de um remédio, até porque eu não conheço muito esse processo. Aqui é um canal jornalístico, não é um canal de divulgação científica. Cabe a criadores como Pirula, por exemplo, falar disso, que o Pirula, vamos torcer pela recuperação dele. Aprovou na Câmara, aprovou no Senado. 2 semanas depois do Senado, a presidente Dilma sanciona sem vetos a pílula do câncer. Estava autorizada a distribuição, uso, confecção, comercialização desta suposta pílula do câncer. O detalhe: em que momento ela aprova isso? Já tinha sido aprovado pela comissão da Câmara o parecer favorável ao impeachment, estava a caminho da Câmara, que depois veio aprovar a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma. Nesse meio do caminho, a Dilma foi lá e sancionou a pílula do câncer. Meses depois, por pedido da Associação Médica Brasileira, o STF suspendeu a distribuição do medicamento. Medicamento, entre aspas, para quem está aí no podcast. 2016. Em 2017, teve testes humanos que fracassaram. Ou seja, a lei que, se fosse pelos congressistas e fosse pela presidente, que já não era mais presidente, estaria valendo, autorizava a produção, importação, prescrição, posse e uso dessa substância essa que fracassou nos testes humanos. Que surto coletivo foi esse? Nunca houve um teste que dissesse que funcionava para humanos. Houve testes que mostraram que não funcionava em humanos. 2025. Cadê essas pessoas que aprovaram isso, essa panaceia, a deusa da cura, que ia curar todos os tipos de câncer? Cadê minha culpa? Não tem. Olha o surto. Urgência, a Dilma caindo, sanciona. E eu fico pensando, a Dilma teria coragem de não sancionar? Naquele momento que ela era alvejada de todos os lados, ia ser acusada, além de tudo que acusaram ela, e que não tinha sentido muitas vezes, ela seria ainda acusada de ser a favor do câncer? Criou-se a ideia de que ser a favor do projeto era ser contra o câncer, era combater o câncer seria exterminado com uma lei. Em 2020, o STF, depois de uma enxurrada de processos de pessoas que continuavam pedindo o acesso a esse suposto medicamento, o STF teve que decidir e declarou inconstitucional a lei do câncer. E tem as palavras aqui do então relator do processo, que ele destacou que a esperança que a sociedade deposita nos medicamentos, sobretudo aqueles destinados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da ciência. Então, ele destacava ali a esperança que a sociedade tem. E aí é uma visão muito otimista, né? Se a gente lembrar do mito de Pandora, da caixa de Pandora, quando ela abriu a caixa de Pandora, lá dentro saiu guerra, ódio, os males, as enfermidades. Ficou lá no fundo da caixa ficou a esperança. E isso foi no mito grego, porque no Brasil abriu, saiu tudo e nem a esperança ficou. E no ano de 2020, depois dos testes que tinham mostrado que não funcionava para o humano, veio Jair Bolsonaro, com a sua mente conspiratória, como sempre, e defendeu a liberação da pílula do câncer. Pelo menos 3 anos depois da prova de que não funciona, e disse que as agências reguladoras são importantes, são autônomas, mas não são soberanas. Ou seja, atacando as instituições é basicamente o ethos bolsonarista. Então, aquilo que era um surto coletivo em 2016, em 2020, o Bolsonaro, um dos autores desse surto coletivo, já era presidente e, apesar de todas as provas de que aquilo não funcionava, ele continua defendendo a pílula do câncer. Não se preocupa com a eficácia, remédio e eficácia, para que se preocupar? É melhor usar esse episódio para atacar o STF na eterna batalha da extrema-direita como o STF e passar essa ideia do Estado como uma entidade maligna que quer impedir a saúde do povo.
Em 2024, tem nota da Anvisa dizendo que a tal suposta pílula do câncer não tem autorização e nem registro, pode fazer mal e não pode ser usada nem como suplemento alimentar, 2024. E olhando de trás para frente, a gente vê que o surto da pílula do câncer foi só um prenúncio do que veio a ser a cloroquina. Mudaram as estações e aquele deputado desimportante, naquele momento, só capaz de apresentar um projeto de lei junto com outros deputados, neste momento ele era presidente e usava o seu cargo para fazer publicidade de um remédio ineficaz. Estou falando da pílula do câncer, também da cloroquina. Então, começou com uma ideia, a ideia de que existia uma pílula que podia curar o câncer. A ideia chegou ao parlamento, virou projeto, passou numa casa, passou em outra, foi sancionado pela presidente. Só não foi à frente porque o STF impediu um grande surto coletivo. Mas a gente entrou nesse debate, ou estava todo mundo pensando em impeachment, não viu, e passou. As instituições brasileiras deixaram isso passar. E aí você vai falar, não faz sentido. Precisa fazer sentido? Porque se o debate for você é contra ou a favor da pílula que cura o câncer, se você falar que é contra, você vira uma pessoa a favor do câncer. O debate se a pílula funciona ou não parece um debate de alguém que está querendo atrapalhar a cura das pessoas. Quando se trata desses surtos patrocinados pela extrema-direita, eu não aceito mais esses comentários aqui embaixo falando não faz sentido, não tem lógica. A lógica não é racional, é uma lógica do afeto, do ódio, do amor, é seita, é medo, é conquista do imaginário, é surto coletivo, são as águas de março. Não, é paixão, não é racional. Não são os fatos, não são os números, não são os dados, não é a realidade. Como eu disse, a verdade é uma construção. E hoje está tudo compartimentado. Você está aqui com o seu celular na mão e alguém do seu lado com o celular na mão tem uma realidade muito distinta da sua. Pessoas que coabitam, dividem o mesmo CEP, talvez dividam o mesmo aluguel e estão em mundos completamente diferentes. Já tem precedentes, a pílula do câncer foi o que eu mais aprofundei aqui, mas tem muitos precedentes como a gente entra em debates merda. Eu citei a pílula do câncer, tem o kit gay, tem o bebê reborn, tem a mamadeira de piroca. A gente entrou. Ficou todo mundo falando de bebê reborn, sendo que isso é estatisticamente irrelevante. Quantos bebês reborn, cegonhas reborn tem no Brasil? Não é para parar o Brasil. E a gente entrou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma lista de debates nos quais a gente não deve entrar, tá? E primeiro tem que explicar. Debates merda. Porque esse merda, apesar de ser um substantivo, neste caso ele entra com um jeitão de adjetivo. Um adjetivo especificador. Então é um debate do tipo merda. Então o plural é debates. Temos alguns exemplos, por exemplo, peixes, espada, salários, família, pombos, correio, trens-bala. Então, debate. Então vamos lá pensar nesses debates para a gente não entrar. 1. Cristofobia. Não vamos entrar neste debate. A questão é a seguinte, esse debate é muito maleável, porque, ora, as pessoas que defendem que existe uma cristofobia se põem como uma minoria perseguida, e aí, basicamente, os evangélicos. Somos uma minoria perseguida, coitado, nós queremos pagar impostos e o Estado impõe uma isenção fiscal para as igrejas, somos muito perseguidos. Ora se põem como uma minoria perseguida, porque não podem fazer um discurso homofóbico, não podem cometer crimes, não podem cometer racismo religioso. Essa é a ideia de que eles são perseguidos, uma minoria. Mas, ao mesmo tempo, às vezes na mesma frase, eles se põem como uma maioria, um país cristão, uma nação cristã. Ué, se você é uma nação cristã e tudo deve reverenciar o cristianismo, você não pode ser uma minoria. Você é uma minoria perseguida ou é um país de maioria cristã? Decidam. Não há perseguição, não há cristofobia. Há privilégio das religiões. E aí eu ponho
Todas, a princípio da Igreja Católica, e depois isso foi desdobrado para todas as outras religiões. Por que não pagam impostos? Porque oferecem um serviço, tá bom. Então, psicólogos não devem pagar impostos. Então, a indústria farmacêutica também tem um trabalho de acolhimento muito bom, assim, umas gotinhas, salva a tua vida, não deveriam pagar imposto também. Então, cristofobia não dá para entrar. Não dá para entrar porque não existe, não há perseguição de cristãos. O que há no máximo é uma defesa do Estado laico, que beneficia a todos. Você pode acreditar no que você quiser. Em todas as ficções que o Yuval Harari descreve, qual é a ficção? Você acredita no Deus que você quiser. Porque até para quem acredita em Deus, o Deus do outro é a ficção. Né? Para quem acredita que Jesus Cristo é o Senhor, quem será Iemanjá na fila do pão? Outro debate está correndo muito forte em ano eleitoral é a crise fiscal, a crise fiscal, a crise fiscal. Eu não vou nem entrar no mérito se existe uma crise fiscal, mas no debate como está, a crise fiscal tem um responsável, um descontrolado governo federal que gasta muito. Como se esse não fosse um compromisso de todos e todas e todes as instituições, seja o judiciário, seja o Congresso com as suas emendas parlamentares, seja o governo federal. Então essa ideia de que o governo gasta muito é só o governo federal. E o governo não corta. E você pensa, qual é o projeto do Congresso para a economia? O projeto do Congresso para a economia é diminuir, anular, aniquilar o licenciamento ambiental. Você acha que esse é um projeto sobre o meio ambiente, mas não é. É um projeto de economia, porque acabando o licenciamento ambiental, o Brasil vai progredir. Esse é o caminho. E é muito bom no discurso da extrema-direita, e a gente vai ver inevitavelmente no VinoZap, que o governo federal é criticado porque não corta, e quando corta, ele é criticado porque cortou. Porque quando corta, tem algum tipo de consequência. Outra coisa que é um debate merda, que é a segurança. Primeiro que tem essa ideia desse populismo penal, a ideia de que tem que aumentar a violência policial vai resolver todos os problemas. Uma hipótese sem qualquer comprovação fática. É só uma ideia intuitiva. Intuitivamente, se você torturar um preto, cai a violência. É impressionante isso. Um fenômeno muito interessante é que há uma crítica muito comum e uma sensação e algo que aparece no discurso em tudo quanto é lugar, da ideia de que o Brasil está mais violento. Está tudo muito violento, tudo muito violento, tudo muito violento. Ao mesmo tempo que os governadores, cuja responsabilidade constitucional é lidar com a segurança, têm uma avaliação muito boa. Então o Brasil está mais violento e a culpa é de quem? Do Lula. E aí é importante a gente pensar que se trata de uma questão de afeto. Você vê, por exemplo, o caso do governador de São Paulo. Ele era contra as câmeras corporais nos PMs. Ele mudou de ideia. Ele era contra, ele disse na campanha que era contra. Quando ele entra no governo e percebe que as câmeras reduzem as mortes, inclusive de policiais, ele muda de ideia. E fechou acordo com o STF e começou a instalar câmeras. Então ele era contra e agora instala câmeras. As pessoas que apoiavam não deixaram de apoiar, porque elas apoiam o Tarcísio por conta de um afeto, uma ideia de que ele tem uma conduta liberal na economia, porque privatiza, agrada um setor, e a ideia de que ele é eficiente na segurança, a ideia de que violência policial melhora a qualidade da segurança pública. Tem números que podem provar o contrário, números de latrocínio e tal, mas não importa, é afeto. Não importa, o Tarcísio, ele é bom tendo mudado 180 graus. Ele é bom porque ele era contra as câmeras, naquele momento você tinha um destaque muito grande, e depois, sem muito alarde, ele aprova o uso de câmeras e não se fala mais disso. O terceiro debate dessa história da corrupção, esse é muito simples, não vou me aprofundar, mas a ideia de que a corrupção é uma coisa do Estado. E quando se trata de corrupção no Estado, é uma relação entre um agente público e um agente privado, uma parceria público-privada. Então essa ideia de o Estado é corrupto, o Estado é corrupto, o Estado é corrupto, quem é corrompido pode ser o agente, mas quem corrompe? E por último, mas definitivamente não menos importante, essa ideia de regulação de rede social como uma restrição à liberdade de expressão. Preguiça disso. Vamos pensar comigo? Pensa num crime horroroso, os piores crimes que vêm à sua cabeça. Pois é, as redes sociais, as Big Techs, já tiram do ar esses crimes. Uma mera nudez já é tirada do ar. Você vê, por exemplo, a rede social Discord,
que trabalha justamente nessa brecha, naqueles vídeos, conteúdos que as redes sociais principais não tiram do ar. Essa rede social Discord, ela virou um antro de pessoas que buscam exatamente praticar ou acompanhar, se deleitar de forma absolutamente nojenta desses crimes. Então as próprias redes sociais, hoje, estou falando das principais redes sociais, as próprias redes sociais já não toleram a liberdade de expressão sem limite. Pensa nesse vídeo que você está vendo provavelmente no YouTube. Várias coisas eu estou impedido de falar porque senão esse vídeo sai do ar. Ou pelo menos ele é classificado como um vídeo para maiores. Tenta botar uma música comercial aqui. Eu não tenho direito a me expressar usando a música de outra pessoa. Quando é direito autoral, a rede social é bastante eficiente em detectar. 5 segundos de uma música comercial são rapidamente detectados. Porque é a liberdade de me exprimir. E alguns conteúdos podem ser só discursos. Se eu fizer algum discurso aqui incentivando alguns crimes, a rede social não vai deixar que esse vídeo seja publicado. Então, as redes sociais já não toleram os crimes, só que elas toleram alguns crimes. E aí tem um paradoxo que eu acho muito interessante. Eu estou acompanhando as inovações relacionadas à inteligência artificial. Vai ter novidade de inteligência artificial em próximos vídeos aqui no canal. Eu acompanho essas novidades e é muito interessante que as redes sociais tentam se eximir da responsabilidade, quase como se não tivessem como impedir que as pessoas tivessem esses discursos e cometessem esses crimes, porque como eu vou limitar as pessoas, que absurdo, e ao mesmo tempo você tem elas se jactando de novidades sofisticadíssimas. Na real, não é que ela não possa tirar do ar. Ela não quer tirar do ar porque o motor da rede social é justamente isso. Vou usar uma metáfora que só os mais velhos vão entender. Nos anos 80, quando não havia uma tecnologia tão boa quanto hoje, os carros movidos a álcool precisavam esquentar. Para um carro a álcool andar, ele tinha que esquentar. Você ligava o carro, deixava ele lá, ia tomar um banho, ia tomar seu café da manhã só para depois sair. Não era assim, ligou, saiu. Tem que esquentar. Carro a álcool só funcionava quente. E a rede social, de certa forma, metaforicamente, precisa desse calor. Então, o que dá dinheiro para a rede social é a mesma coisa que funciona como combustível para o discurso de ódio propagar. Então, a preocupação da rede social não é com a liberdade de expressão. A preocupação dela é com lucro, que por acaso tem a mesma origem do discurso de ódio, que é isso que eu chamei de calor. E esse calor sobre o qual eu falo nas redes sociais não é um calor do aconchego, do abraço, do acolhimento. É o calor tóxico, o calor do ódio, o calor do que Roberto Jefferson já falou, dos instintos mais primitivos. É isso que viraliza. Isso já está diagnosticado, não é teoria da conspiração. O que move as redes sociais é também o que move o discurso de ódio. O combustível é único. Então, quando a rede social diz que há uma defesa da liberdade de expressão, é uma mentira, porque ela já tira do ar conteúdos que ela considera criminoso. Só que tem outros conteúdos que a legislação considera criminosos e a rede social diz não poder tirar do ar para não interferir na subjetividade, não interferir na liberdade dos usuários. E aqueles outros crimes violentos, sexualmente violentos, elas toleram? Não, elas tiram do ar. Tem como tirar do ar textos, vídeos, imagens. Mas de outros crimes, ela opta por não tirar do ar. Porque ao tirar do ar, provavelmente, quase que inevitavelmente, vai diminuir a temperatura das redes e vai diminuir o lucro dessas empresas. Então, por favor, não caiamos neste debate de liberdade de expressão, que estamos defendendo a liberdade de expressão. É mentira. Não caia em papos. Vamos evitar novos surtos coletivos? Uma entrada minha a seguir em que eu falei na CNN Portugal de populismo de direita. Eles queriam saber sobre populismo, uma coisa que a América Latina sabe muito bem. A América Latina é um terreno fertilíssimo para o populismo e o populismo está agora em outros lugares, nos Estados Unidos, até na Europa,
E eles perguntaram para o correspondente aqui, como é que é esse negócio de populismo? Como é que acontece isso aí? Então, a América Latina dando lições, mas lições horrorosas, um benchmark horroroso, mas essa é a nossa realidade. No fim desse vídeo, uma participação minha na CNN Portugal falando de populismo, da ascensão da extrema-direita na América Latina. Colombo de Garrone fica por aqui, um beijo, tchau, até a próxima. Já ali vemos Nelson Garrone, que até há pouco tempo foi governado também por outro elemento da internacional da extrema-direita, refirma Jair Bolsonaro. Como é que está hoje a extrema-direita no Brasil, agora que o seu antigo líder está envolvido naquele processo que o pode levar à cadeia da tentativa de golpe de Estado para impedir que Lula voltasse ao poder? Nelson. Olha, Pedro, eu acho muito interessante a gente estar discutindo populismo, que é um software bem latino-americano que está instalado no nosso hardware aqui há quase 100 anos. E há esse interesse, tanto dos Estados Unidos quanto você me pergunta agora, sobre o populismo. Vale dizer, quando a gente fala de populismo, é claro que a gente lembra muito de Jair Bolsonaro por causa da sua governação, mas ao longo da história recente da América Latina, o populismo é ambidestro, né? Tem ali o populismo de esquerda e o populismo de direita. O populismo de Jair Bolsonaro não está morto e agora ele acaba se institucionalizando. Muitos partidos dentro do Congresso Nacional acabam apoiando Jair Bolsonaro e não veem ali nele uma ameaça à democracia. E quando a gente fala de populismo, a gente tem uma ideia bem latino-americana de um estabelecimento de uma ligação entre um líder carismático e as massas e o povo. Só que quando a gente fala de povo, não é exatamente o povo. Eu dou um exemplo de 2 semanas atrás, Pedro. Houve uma manifestação aqui em Brasília, Jair Bolsonaro convocou seus apoiantes ou seus adeptos. Eu gostei muito dessa ideia de usar o termo adepto para falar dos apoiantes de líderes populistas, e ele conseguiu convocar 4.000 pessoas. E ele disse que aquilo ali, 4.000 pessoas, eram o povo. É bom a gente lembrar também, como destacar, como eu já falei, desse caráter tanto de direita ou de esquerda do populismo. Eu vou lembrar do populismo mais claro que a gente tem na América Latina hoje, que é da Venezuela, né? Maduro herdou o regime de Hugo Chávez. E ele tem os inimigos, como Costa Ribas falava, sempre tem inimigos. No caso da Venezuela, o inimigo é o imperialismo americano, as oligarquias. No caso do extremismo de direita, do populismo de direita, a gente tem inimigos que são o comunismo, uma definição muito elástica de comunismo, a elite intelectual, as universidades, por exemplo, as elites políticas e as instituições. E a gente vê aqui no extremo, nesse ódio às instituições, o ataque às urnas eletrônicas. Para o populismo de direita, para a extrema-direita brasileira, a eleição que vale é aquela ali de pessoas que saem às ruas para apoiar o seu líder, não as eleições institucionalizadas no Brasil através das urnas eletrônicas. Mas eu queria também terminar aqui, Pedro, com um alerta para a gente ter um cuidado para não generalizar, porque essa acusação de que uma medida é populista é muito usado, por exemplo, aqui no Brasil, pelas elites econômicas contra qualquer medida que vá atender ali as necessidades daqueles mais marginalizados, os mais pobres. Por exemplo, com algum tipo de assistência social. Taxa isso, rotula-se isso de populismo. Daí ali uma visão que pode ser caracterizada como um olhar elitista ou antipobre. Nem toda medida a favor dos pobres e a favor dos marginalizados é uma medida populista. E vale dizer, Pedro, tanto de esquerda quanto de direita, o populismo odeia, sabe o quê? Nós aqui, da imprensa, né? Até à próxima, Nelson. Abraço.